Você deve... Como que o mercado... Deixa eu melhorar minha pergunta. O mercado tá te cobrando alguma posição nesse sentido? Por exemplo, Brunet, o que você acha de pessoas que estão usando Deus para fazer vendas? Ou, Brunet, você não vai se posicionar? Ou, Brunet, qual a sua opinião sobre o mercado? Ou você não está sendo cobrado? Como que está sendo assim pro Brunet se posicionar com relação a esse assunto, que é um assunto, cara, que tá rolando? Tá. A gente escuta muitas pessoas falando, pô, meu cara, o cara tá usando Deus, ou tá usando dogma para interesse dele e não é verdade, assim por diante. Isso só aumenta. Eu acho que isso nunca vai ser uma cobrança do povo, porque o povo precisa muito, cara. O mundo está piorando muito e vai continuar piorando, né? A cada vez que o mundo piora, a espiritualidade fica mais em alta. Mas pior em que sentido? Violência, pai matando filho, filho matando pai, as guerras. Intolerância. As intolerâncias, as perseguições na internet, os cancelamentos. Cada vez está mais insuportável emocionalmente ficar nesse mundo. Tá. E vai piorar. Isso é uma profecia bíblica. Então, eu sempre falo isso, gente, eu não tenho esperança nenhuma nesse mundo. Eu tenho esperança nas pessoas. O mundo não vai melhorar, mas você pode melhorar. O mundo não vai melhorar, mas minha família pode melhorar. Uhum. Eu não tenho esperança no mundo. Se você analisa a tendência das guerras, agora é piorar a nível de Terceira Guerra Mundial e começar problemas sérios. A intolerância... Ou seja, a gente tem um papo de intolerância religiosa aqui, mas a gente não tem a mínima ideia do que realmente está acontecendo no mundo. Se o Islã, por exemplo, entra no Brasil, rapidinho acaba esse papo, porque com eles é na espada, não é na política. Uhum. Então, o Islã, inclusive, não deveria ser considerado uma religião, e sim um exército. Eles são um exército que se disfarçaram de religião para poder estar protegido na lei da intolerância religiosa. Mas, na verdade, eles avançam como exército desde sempre. Tá? Desde sempre. Então, você pega... A felicidade, cara, ela só é possível com ignorância. A ignorância é a mãe da felicidade. Esse é o problema. Quanto mais você estudar, mais triste você vai ficar. Você vai conhecer. Porque o que eu tô falando aqui... 10% das pessoas estão entendendo. Tipo assim, ó. Mas é a intolerância religiosa do Brasil. Mas isso não é nada do que está acontecendo no mundo, do que está por vir. E as pessoas não conseguem perceber isso. Sim. Então, o povo não vai se manifestar, não vai te cobrar uma posição porque estão usando o nome de Deus. Não vai, porque está todo mundo precisando. Aí tem um versículo bíblico que fala assim, ó. Não importa, ainda que seja por torpe e ganância. O apóstolo Paulo fala. Mas o que importa é que o evangelho seja pregado. Porque nos últimos dias, alguns vão fazer isso por torpe ganância. Tipo, o dinheiro tá aqui, ó. Vou fazer. Ainda assim, o apóstolo Paulo fala, essas pessoas vão se acertar com Deus, mas o que importa é que o evangelho seja pregado. Por mais que o cara esteja fazendo só por dinheiro, de alguma forma tá pegando aquela pessoa que estava em depressão, que a família que estava acabando, e de alguma forma eles acreditaram, tiveram fé, depois eles vão seguir com um outro mestre de verdade, com uma pessoa que realmente... vive o evangelho e a vida da pessoa vai tomar um outro rumo. Então, eu não acho que essa cobrança... Existe uma cobrança mínima, mas nunca acho que vai tomar uma força grande, porque as pessoas, na verdade, elas querem isso. Elas não percebem o que a gente percebe. No método DEST, eu explico sobre os 4 níveis de inteligência. Uhum. E a maioria das pessoas são mentalidade 1, que é a mentalidade sobrevivente, e a mentalidade 2, que é a mentalidade do executor, só faz o que é mandado. Essas 2 categorias de pessoas representam 60 e pouco por cento da população. Isso quer dizer que essas pessoas nunca vão perceber o que a gente está falando aqui. Exato. Quem é e quem não é, quem está usando Deus, não percebem. Elas saem compartilhando, você nem escutou tudo ainda. São massa de manobra, né? Exatamente. Então, infelizmente, não me alegro em dizer isso, essa é a realidade. Sim. Tá? Então, eu acredito que a partir do momento que você sabe quem você é, você não negocia algumas coisas. Você não adapta algumas coisas. Isso tem a ver com o seu caráter, isso tem a ver com a sua missão na Terra, isso tem a ver com a tua essência e também tem a ver com a fé que você acredita. Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou espiritualizado, eu sigo o que está escrito. Ok. Eu sigo o que está escrito. Então... Na linha. Na linha. O que está escrito. Então, por exemplo... Mas, Thiago, isso quer dizer então que você não erra? Erra pra caramba. Você peca muito. Pra caramba. Sou pecador. Mas a Bíblia prevê isso. Que caso você peque, ou seja, caso, vírgula, não é se você vive em pecado. Okay. Caso você peque, você tem um advogado, Jesus Cristo o justo, que mediante a sua confissão e arrependimento, te perdoa dos seus pecados. O que isso quer dizer?
que nunca você vai ver o Tiago Brunet vivendo em pecado. Ok. Por exemplo, se eu mentir alguma vez, isso não me faz um mentiroso. Mas se eu for um mentiroso, eu estou vivendo em pecado. Eu estou condenado pela lei de Deus. Mas se eu mentir, eu vou ter que passar por 2 processos aqui. Um é vergonhoso demais. Mas é bíblico. Se eu mentir, primeiro, eu vou ter que confessar. É o mais vergonhoso. Pô, Joel, ontem eu estava conversando, eu falei pra você que ganhei 10 milhões de negócio, era mentira, cara. Ganhei 3 milhões só e... Pronto, vergonha. Eu quis contar vantagem, vou passar pela vergonha, vou ter que confessar. Segundo, eu vou ter que me arrepender. Arrepender é eu ter tanto nojo do que eu fiz que eu nunca mais vou ter coragem de voltar pra lá, de fazer de novo. Que é diferente de remorso. Que você só tá com a consciência pesada. Pô, não era pra ter feito, né? Mas se não pediu perdão, se não confessou, se não é arrependimento. Brunet, vamos aqui rapidão. Esse é um ponto muito importante. Arrependimento. Confessar e assumir tem o mesmo peso? É a mesma coisa? Ou confessar ainda é mais profundo? É mais profundo. Por exemplo, desculpa, Brunet, errei contigo. Isso é eu assumir. Mas geralmente quando você assume é porque já foi pego. Confessar... É antes. É antes. Assumir é quando você já foi pego, pô. Confessar é antes. Então, eu já resolvi muitos problemas com a confissão. Né? Muitos problemas com a confissão. Então, existem 2 tipos de confissão na Bíblia, tá? Lembra, pessoal, que eu nunca falo o que eu acho e nem o que eu penso, eu só falo o que está escrito. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 4, confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curado. Cara, eu quero ser curado, eu tô caindo no pecado da prostituição. Você não precisa nem ser crente ou católico para saber que prostituição não é uma coisa legal. Mas tô viciado nisso, caí nesse pecado. Tô praticando, né? Ou seja, não é que eu caí uma vez, eu estou praticando. Eu tô precisando de cura. Essa cura só vem quando eu confesso para uma pessoa. Por isso que a Igreja Católica, lá no início, ela instituiu o confessionário, que depois virou algo muito dogmático, muito religioso e perdeu a sua função original. Exato. Mas a função original é uma função bíblica. Eu falo assim, Joel, cara, eu preciso de ajuda, irmão. Qual é a ajuda que você está precisando? Cara, eu sei que você entende da vida, de um monte de coisa. Eu tô com esse pecado aqui, eu não tô conseguindo me libertar. Quando eu confesso, começa um processo de cura. E para Deus? Aí a Bíblia diz, para Deus você confessa para ser perdoado. Porque o ser humano não tem poder de perdoar. Ele tem poder de, na conversa, te curar. Okay. É a conversa psicológica, é a terapia. Okay. É a conversa de amigos. Mas o perdão é divino. Okay. Então você tem que confessar para Deus e para alguém. Esse negócio de falar, poxa, eu matei alguém, mas vou falar só para Deus que Deus me entende. Não. Biblicamente, você vai ser perdoado, mas vai lá na delegacia, confessa. Paga o teu crime. E confessa para Deus para ser perdoado e confessa para o homem para ser curado. E como ter essa intimidade com Deus, Brunet?